Nós sabemos, como juízes cristãos, que essa nossa profissão, ela sempre é muito desafiante. E eu sei que Deus preparou cada um de nós nessa profissão para fazer a vontade dele aqui na terra e buscar a justiça, buscar realizar a justiça que ele espera de cada um de nós. Porque eu acredito que todo magistrado, ele é escolhido por Deus. E cabe a nós, magistrados, fiéis ao Senhor, ter condições de entender esse desejo dele e fazer com que nós possamos cumprir da melhor maneira essa missão que ele nos dá, né? É uma missão muito difícil, porque julgar não é fácil, todo mundo que está nessa profissão sabe o quanto é desafiante ser um magistrado. E eu quero dizer para os irmãos que alguns já ouviram um pouco do meu relato de magistrada, de como eu cheguei a esse cargo, as dificuldades todas pelas quais eu passei até atingir esse ideal. Mas eu quero recordar que para os irmãos, que quando eu resolvi fazer um concurso de juiz, eu não achava que eu estava preparada para realizar e para passar nesse concurso. Eu não tinha muito tempo de estudar, porque eu era uma advogada de uma empresa de nível nacional e eu era o jurídico dessa empresa em todo o estado do Rio de Janeiro. Então, eu tinha, só no Fórum do Rio, eu devia ter umas 500 ações correndo. Era uma empresa de consórcio, entendeu? Então, eu tinha muita busca e apreensão, muitas consignações em pagamentos, e eu, na realidade, a minha empresa sempre era ré, né? Então, era muito serviço e eu trabalhava demais, e eu não tinha muito pouco tempo para estudar, mas eu tinha um desejo enorme de ser uma juíza. E eu orava muito, ô Senhor, não tem como eu passar no concurso, porque quase não dá para estudar, eu só estudo sábado e domingo. Eu frequentava um cursinho sábado e domingo, e era só o que eu dava para estudar. E aí eu passei nas primeiras fases do concurso e fui para a prova oral. E eu estava muito preocupada com essa prova oral, porque era muita matéria que você tinha que ver e estudar para poder ir para essa prova oral. Então, teve um dia que eu estava estudando, no final de semana, e eu orei a Deus e falei: Ô Senhor, se é da tua vontade que eu seja uma juíza, então que caia nessa prova só o que eu sei, porque eu não tenho tempo para estudar. Então, eu quero que tenha misericórdia de mim. E se for para que eu seja uma boa juíza, uma juíza que vai fazer a tua vontade aqui na terra, no meu trabalho, com o meu trabalho, então que só caia o que eu sei, porque eu não vou dar conta de estudar toda a matéria que precisa. E assim ocorreu, né? Fui fazer a prova oral, e, sim, antes disso, eu estava orando e depois eu tive um sono. Eu dormi um pouco, eu estava muito cansada, estudando muito. Já tinha uns 2 dias que eu estava estudando direto para essa prova oral e eu estava extremamente cansada. E eu acho que eu dei uma cochilada. E nesse cochilo, eu escutei uma voz dentro do meu ouvido falando assim: Você passou, entendeu? Você passou. E aquilo foi tão real que eu senti que eu já tinha feito a prova e já tinha passado. Eu falei, uai, mas eu passei? Mas eu já fiz a prova? Entendeu? E ficou aquela sensação de que eu já tinha feito a prova. Aí depois eu acordei assim, falei, não, eu ainda não fiz. Aí eu imaginei assim, eu acho que é Deus que está respondendo a minha oração e está dizendo para mim que eu não preciso me preocupar, que eu vá com calma, que ele vai providenciar tudo. E foi assim que eu fui para a prova oral. E cheguei na prova oral, eu comecei a passar por vários examinadores, respondendo, né, as perguntas todas que eram feitas. E quando chegou em um, que era de processo penal, eu sorteei um ponto que, quando eu olhei o ponto, eu não me lembrava de nada daquele ponto, entendeu? E aí eu fiquei, meu Deus, e agora? Esse homem vai me arguir e eu não vou conseguir responder nenhuma palavra. E quando ele ia começar, quando o desembargador ia começar a me arguir,
Aí veio o garçom com um cafezinho para ele. Aí ele perguntou assim para mim: Você quer um café? Aí eu falei: Mas o examinado pode tomar o café do desembargador? Aí ele falou: Claro, minha filha, claro que pode. Eu digo: então eu vou querer. Aí eu peguei o café e comecei a tomar bem devagar o café para pensar no ponto, pensando no ponto, né? E aí, quando eu estava nesse tomar o café bem devagarinho, aí ele olhou para mim, bem assim nos meus olhos, e falou: Minha filha, por que que você quer ser juíza? Aí eu falei: Porque eu pretendo fazer justiça. Eu quero ser uma juíza para fazer justiça com o meu trabalho. Aí ele falou assim: Nossa, que bonito. Você sabe que eu vim também para a magistratura com esse pensamento de querer fazer justiça? Aí ele olhou assim para as notas que eu tinha tirado, né? Ele falou: Eu estou olhando aqui, você tirou 95 na prova de sentença penal? Eu falei: Foi. Aí ele falou assim: Como foi que você respondeu aquela sentença? Eu falei: Olha, vocês deram um problema que era da lei de tóxico, né? Era um crime de tóxico e mandou que a gente fizesse aquela sentença. Então, eu analisei, eu vi que era 100 gramas de cocaína, né? Que o rapaz foi preso com 100 gramas de cocaína. E aí eu imaginei que 100 gramas de cocaína daria para traficar. Então, eu condenei ele no tráfico, né? No crime de tráfico. Mas como ele era primário, tinha não tinha antecedentes criminais e tudo bem, então eu resolvi dar a pena mínima e tudo mais. Aí ele falou: era isso mesmo que a banca queria, você acertou, porque teve muita gente que desclassificou para uso, né? Aí eu falei: eu entendi que não dava para desclassificar para uso, porque a quantidade era suficiente para traficar. E no dia que eu estava fazendo essa prova, eu comecei a imaginar na minha cabeça o quanto seria a quantidade de cocaína que daria 100 gramas. Aí eu lembrei de um comprimido de Sonrisal. Aí eu imaginei, se eu pegasse um comprimido de Sonrisal e amassasse ele, daria até uma quantidade suficiente, né? Assim, uma quantidade grande. Aí imaginei os caras que fazem aquelas carreirinhas de cocaína para cheirar. Um comprimido de Sonrisal daria muitas carreirinhas. E 100 gramas seria uma quantidade grande de comprimido de Sonrisal. Então, com isso, eu consegui, na minha cabeça, imaginar que daria para traficar. E aí eu fiz a sentença, entendendo que daria tráfico e não uso, e condenei o indivíduo no tráfico de drogas. E aí ele falou assim, era isso que a banca queria. A banca queria que realmente os candidatos entendessem que 100 gramas é bastante cocaína e daria para tráfico. Ele falou assim, você fez muito bem e você teve uma nota muito boa. E ele começou a me fazer perguntas sobre a lei de tóxico, que eu sabia bem essa lei. E aí eu respondi tudo direitinho para ele, e ele falou assim: Olha, eu estou muito satisfeito com as suas respostas. Você não se importa que eu repita a sua nota de sentença agora nessa prova, porque eu não vou mais te arguir sobre o seu ponto que você sorteou, porque eu acho que eu não tenho mais nada para perguntar a uma candidata que tira 95 numa prova de sentença penal. Aí eu vi que a mão de Deus estava ali naquele momento, me ajudando, porque se ele fosse me arguir o ponto que eu sorteei, eu acho que eu não teria passado no concurso, porque aquele ponto eu não lembrava daquele ponto, eu não sabia o que ia responder. E então eu acredito que Deus respondeu às minhas orações e naquele momento ele providenciou que outra coisa fosse colocada e aquele examinador ficou satisfeito com o que eu tinha feito na prova de sentença, que realmente foi uma prova muito boa, né? Tirei 95, e ele ficou satisfeito com isso. Então, eu passei no concurso e vieram novos desafios enormes. Eu fui mandada para muitas comarcas, Belo Horizonte é a minha nona comarca, para onde me mandava eu ia,
E eu sempre fiquei assim, na minha vida como juíza, eu sempre tive aquele versículo que tem em Eclesiastes 9:10, que diz assim: tudo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. E eu sei que Deus me deu muitas oportunidades de fazer um trabalho como magistrada em cada lugar que eu passei, que deixou fundamentos importantes, né? Eu trabalhei com muitos meninos de rua, meninos viciados, pessoas que precisavam de muita ajuda. Eu fiz vários trabalhos sociais, levei a palavra do Senhor para muitas pessoas, para usuários de drogas, para criminosos. Consegui ver muitas pessoas também sendo salvas através da minha mensagem que eu fazia na hora das audiências, sempre falava de Jesus para aqueles presos que precisavam modificar a vida deles. E Deus, em cada comarca pela qual eu passei, eu deixei um legado de trabalho diferenciado. Todas as pessoas que me conheceram sempre falam que eu fui uma boa juíza em cada lugar. E eu sei que não fui eu que fui boa, eu acho que foi o Senhor que estava em mim, que me inspirou a fazer um trabalho diferenciado. E sempre levando, tendo em consciência e levando as pessoas o que Deus queria de mim nessa função. E durante muito tempo, né, eu estou há 32 anos já na magistratura, e o meu sonho seria ir para o tribunal. E a coisa nunca andava, a coisa nunca chegava. E eu ficava, às vezes, muito revoltada e ficava triste e achava, puxa vida, mas por que tanta gente vai e eu não consigo? E me inscrevia, e eu estou há 12 anos tentando essa promoção e não conseguia. Mas, ultimamente, o ano passado, principalmente, quando eu fui para a turma recursal exclusiva de Belo Horizonte, Contagem e Betim, fui presidir essa turma recursal, eu me inscrevi assim do nada, nem achei que eu ia ser chamada. Mas como eu era uma das mais antigas, eu fui chamada e principalmente para presidir essa turma recursal, que é uma turma bem pesada, porque a gente julga, era para julgar somente os processos, né, a nível de recurso das turmas recursais de Belo Horizonte, Contagem e Betim, mas, no fim, a região metropolitana toda via para a gente, e algumas outras comarcas também chegavam recursos para a gente julgar. E era uma turma só composta de mulheres, e eu presidindo essa turma. E eu só sei que essa turma virou um sucesso, todo mundo gostou demais do nosso trabalho, da nossa presidência na turma recursal, e foi assim uma turma muito eficiente, que todo mundo ficou impressionado, porque em um ano nós chegamos a julgar quase 38 mil recursos dos juizados especiais. Então, foi assim um trabalho muito profícuo e que os advogados, todo mundo ficou assim encantado. E isso também o tribunal ficou feliz também, porque foi uma produtividade acima do normal, né? E todo mundo falou, doutora, a senhora impulsionou muito a turma recursal exclusiva, e isso foi muito bom, e eu fiquei muito feliz. E aí eu comecei a perceber que Deus começou a responder assim as minhas orações, né? E eu comecei a descansar. Eu falei: "Ah, Senhor, se não for para eu ser desembargadora, tudo bem. Eu acredito que tu é que sabes todas as coisas." E depois eu comecei a perceber que a gente não pode ficar ansioso mesmo por nada, porque o Senhor é que está corrigindo, levando os nossos passos para onde Ele quer, onde a gente esteja, né? Então, comecei a pensar, comecei a orar de uma maneira diferente. Comecei a orar ao Senhor: onde é que tu queres que eu esteja? Né? Comecei a fazer essa pergunta. E não a querer ser aquilo que eu quero, entendeu? E comecei a deixar assim.
E aí, hoje, eu fico imaginando que Deus me colocou em muitos lugares para que eu fizesse um trabalho determinado em cada local que eu passei. E o ano passado, mais ou menos em agosto, né, um pouquinho antes, o presidente que estava lá no tribunal, ele estava para sair, o mandato dele até junho, e tinha um projeto de lei lá na Assembleia que, desde 2014, que estava em andamento e isso não saía do papel. Os, os deputados não resolviam, né, essa lei. Não botava esse processo legislativo para andar. E o presidente, antes de sair, ele resolveu adiantar isso, e era justamente para criar esses cargos dos 10 juízes mais antigos das comarcas especiais, para que assumisse como juízes de segundo grau e ali permanecesse até virarem desembargadores para cooperar com as câmaras que estavam superlotadas de serviço e que precisavam de uma ajuda extra. E foi isso que aconteceu. E eu era justamente a nona juíza mais antiga de comarca especial. E então eu fui colocada para esse cargo, né? Já com gabinete de desembargador, ganhando como desembargador e sem nenhuma possibilidade de retornar para a primeira instância, já ficaria direto lá. E dessa forma eu consegui, nesse quase um ano agora, né, mostrar o meu trabalho de uma maneira muito mais eficiente nessa função. E então, vários desembargadores, que hoje eu relato para duas turmas de desembargadores, né? Eu sou a única relatora, eles só fazem vocalatos, e eu relato para duas turmas. Então, quatro desembargadores, quando viram o meu nome, né? Entre os que estavam lá inscritos para prestar esse serviço extra, eles me escolheram e fizeram questão. Olha, Luziene, você foi unanimidade para todos nós. Nós somos os desembargadores mais antigos e a gente, então, quis escolher você, porque a gente conhece o seu trabalho, sabemos como você é uma magistrada eficiente e a gente quer que você seja relatora dessas duas turmas. E aí eu estou, né, nesse cargo e eles estão gostando muito do meu trabalho, todo mundo assim muito feliz. E com isso, um grupo de desembargadores começaram a se movimentar porque falaram: não, nós temos que trabalhar pela Luziene, ela tem que vir. Ela já está há muito tempo aguardando ser promovida e essa promoção precisa sair e nós vamos agora lutar por ela. Então, eles assumiram a minha luta. Eu não precisei assumir, entendeu? Eu não precisei pedir para ninguém, vamos dela aqui. E aí eu comecei a perceber que Deus usa as pessoas para fazer realizar os sonhos dos filhos dele. E eu acredito que Deus fez isso na minha vida, porque foi o tempo dele. Ele me deixou percorrer 9 comarcas, né? Vencer desafios enormes, enormes mesmo que eu venci. De comarcas, por exemplo, no Vale do Jequitinhonha, eu realizei vários trabalhos importantes lá. No sul de Minas, na comarca de Alfenas, eu consegui montar a PAC daquela comarca, foi a terceira PAC do estado de Minas Gerais, e eu fiz isso sem nenhuma ajuda do tribunal, somente com a minha disposição e a ajuda da própria comunidade da cidade, né, da comarca. E em cada lugar que eu passei, eu fui fazendo trabalhos que teve um reconhecimento.
Às vezes não, às vezes nem muito pelo meu tribunal, mas pela sociedade que usufruiu desse trabalho que nós realizamos nesses lugares. E nesses trabalhos que eu fiz, eu sempre vislumbrei e era vontade de Deus que eu estivesse ali e praticasse aquelas ações, né? Em Ribeirão das Neves, eu fui a primeira titular da Vara de Execuções Penais, e Ribeirão é o maior complexo penitenciário do estado de Minas Gerais, e esteve na minha responsabilidade. E lá também nós fizemos trabalhos que teve até reconhecimento no Mercosul, fora do país, né? Eu, inclusive, fui a uma sessão do Mercosul, convidada, né, na época, o Mercosul estava lá no governo argentino, e eu fui a Buenos Aires com o governo de Minas Gerais para falar sobre execução penal lá naquele estado e ouvir, naquele país, e ouvir também o trabalho deles que eles realizam também. E eles vieram aqui e conheceram o trabalho que eu estava fazendo nas penitenciárias aqui de Minas Gerais, né? Ali no complexo, no maior complexo, que é Ribeirão das Neves. Então, nós tivemos muitos desafios que foram vencidos, e eu acredito que esses desafios todos foram vencidos não por mim, pela minha capacidade, mas pela graça de Deus, porque eu tive momentos muito difíceis que foram enfrentados com muita dificuldade, e eu sei que eu venci não por mim, mas porque Deus estava ao meu lado. E hoje eu estou, né, agora com essa perspectiva imensa de ser promovida. Então, eu acredito que agora, no finalzinho da minha carreira, né, porque eu estou com 71 anos e eu tenho mais somente 4 anos aí para trabalhar como magistrada, então Deus então deve ter pensado assim, não, agora eu vou satisfazer o desejo do coração dela, porque, né, eu procurei fazer a vontade do Senhor no meu trabalho que Ele me designou, porque eu não tenho a menor dúvida de que eu hoje sou uma magistrada porque foi o Senhor que permitiu, não foi a minha capacidade. Foi Ele que me capacitou para que eu assumisse esse cargo e fizesse tudo o que precisava ser feito dentro das minhas forças, né? Então, é aquilo, tudo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Eu acho que Jesus ele me inspirou em todos os meus momentos de magistrada até esse momento. E agora ele resolveu me dar essa graça, porque, né, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Então, eu acho que foi isso que aconteceu na minha vida. Eu acho que eu busquei cumprir a vontade de Deus naquilo que ele me ordenou como magistrada, de procurar fazer a justiça dele aqui na terra. E por isso eu acho que agora ele falou assim: pronto, Luziene, você já cumpriu durante 32 anos um trabalho que eu te mandei. Agora você quer ser uma desembargadora, então eu vou deixar você ser. E, e veio agora essa graça que eu sei que eu estou alcançando. E eu sei que eu estou alcançando não por mim, mas porque Ele determinou assim. E é essa mensagem que eu queria deixar para os irmãos hoje. E agradecer também a todas as orações que vocês têm feito por mim, para que Deus realize esse sonho na minha vida. E eu estou muito feliz de poder, nesse finalzinho de carreira, né, atingir esse ideal. Eu acho que é coroando a minha trajetória de magistrada, chegar a ser uma desembargadora de verdade, né? Eu já estive no tribunal por 3 vezes como juíza convocada. Foi uma experiência muito boa e eu fui aprendendo muito. Eu acho que isso serviu também demais para que eu reforçasse os meus conhecimentos, reforçasse a minha maneira de trabalhar
e atingisse a maturidade que eu acho que Deus espera de mim para que assuma esse cargo. Então, eu hoje eu quero dizer que eu sou muito agradecida a Deus, em primeiro lugar, a minha família, que me deu muito apoio, né, para que eu chegasse onde eu cheguei. As orações dos irmãos, sempre muito queridos, sempre orando e pedindo a Deus por mim. E agora eu estou nessa perspectiva bem real, né, de atingir essa minha vontade. E eu sei que não é só a minha vontade. Eu acho que Deus resolveu que agora é o meu momento, porque eu acredito ter servido ao Senhor da minha melhor forma. Mesmo quando eu ficava chateada de não estar conseguindo as minhas promoções, mesmo assim eu trabalhava da melhor maneira para o Senhor, porque eu sempre tive na minha consciência e na minha capacitação o desejo de fazer o meu trabalho de magistrada não como eu queria, mas sempre visando fazer aquilo que Deus queria de mim, como a serva do Senhor, na missão de magistrada. Então, é essa mensagem que eu queria deixar para os irmãos e dizer que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.